Pela Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A graça e a paz de Jesus Cristo para todos vocês. Uma maravilha estarmos juntos aqui para mais uma edição do nosso programa Aprendendo a Palavra. Quem fala aqui com vocês é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aí animadíssimos para mais um encontro nosso nesta linda quarta-feira para tratar dessa vez sobre a continuação, não é, do nosso estudo sobre o testemunho da vida do apóstolo Paulo, não é? Então é muito bonito cuidarmos aí desse testemunho. Nós, no nosso programa aqui, a cada dia, nós vamos estudando uma parte da palavra de Deus e aprendendo um pouco dos fundamentos da fé. E nós estamos já há 3 programas conhecendo um pouco mais a vida desse irmãozinho nosso querido, que foi o apóstolo Paulo, que foi bastante usado pelo Senhor, né? Como a gente sabe, usado aí para escrever boa parte do Novo Testamento, e um homem de Deus aí que realmente, cuja vida, né, nós podemos pensar assim, como se fosse o apóstolo Paulo aqui dando um testemunho no altar da igreja, e nós aí ouvindo e vendo como foi a vida dele, para que nós possamos aprender um pouquinho sobre como Deus age, como Deus usou esse irmão, como Deus fez obras na vida dele, mudou esse irmão, não é? Nós aprendemos que ele se chamava Saulo, que ele era fariseu, não é? De um grupo religioso judaico chamado os fariseus, que eram muito rígidos quanto à aplicação da lei do Antigo Testamento, mas eles mesmos muitas vezes não seguiam, né, aquilo que pregavam. E só que o apóstolo Paulo não, a Bíblia relata que ele era um homem sério, comprometido com a palavra de Deus, com Deus, cidadão romano, né? Aprendemos que ele era tão comprometido com Deus que ele acabou perseguindo a igreja de Jesus. Nós aprendemos nos últimos 3 programas isso, que eles inicialmente perseguiu a igreja em Jerusalém e depois pediu autorização escrita do sumo sacerdote de Jerusalém para sair até a cidade de Damasco, para ir lá então trazer pessoas que, homens ou mulheres que estivessem anunciando a Jesus Cristo como Filho de Deus, as doutrinas, os ensinamentos de Jesus. Veja que coisa incrível, né? E no programa passado nós vimos que a caminho de Damasco, o apóstolo, o Saulo, né, ele se chamava antigamente Saulo de Tarso, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus. Jesus apareceu para ele em grande luz, uma grande luz, né, não viu nenhuma figura, mas uma grande luz, e aí caiu, né, no chão, ficou cego, passou 3 dias cego, sem comer nem beber, apenas orando para entender o que tinha acontecido com ele, não é? E nesses 3 dias, então, Jesus revelou para ele o que tinha acontecido, que ele era realmente o Filho de Deus, o próprio Deus, e revelou tudo que iria acontecer com ele naqueles dias. Então, muito bonita essa parte. Aí foi mandado, o Espírito Santo falou também com um discípulo fiel naquela cidade chamado Ananias. Então Ananias foi até a casa de Saulo, onde ele estava hospedado, lá em Damasco, impôs as mãos sobre Saulo, e Saulo então voltou a ver,
imediatamente foi batizado, não é? Imediatamente foi cheio do Espírito Santo, e aí depois de poucos dias já começou a pregar a palavra de Deus, já começou a pregar os ensinamentos de Jesus, e Jesus como sendo o próprio Deus. Que coisa bonita, né? Então, nós paramos no nosso último programa. O apóstolo Paulo, ele acabou, depois de tudo isso, ficando durante 1 ano numa cidade chamada Antioquia, ou Antioquia, né? E nessa cidade ele ensinou, ele era considerado um mestre, um profeta da igreja, não é? E nós paramos com o apóstolo Paulo aí, fizemos uma pergunta, né? Será que ele ficou aí durante todo o resto de sua vida, ou será que ele foi para outros lugares, né? É o que nós vamos então saber no nosso programa de hoje, né? Então, ele ainda era chamado Saulo, né? Lá em Antioquia. Lá nessa cidade, a gente aprendeu que pela primeira vez as pessoas que seguiam a Jesus foram chamadas de cristãos, né? E aí o que aconteceu? Depois que Paulo passou 1 ano nesse lugar, nessa cidade, o Espírito Santo deu a ele a missão para o qual ele estava preparando Paulo, que seria uma bênção para ele e também para os judeus e também para nós, gentios, né, que não nascemos judeus, e para todas as pessoas até o dia de hoje. Que missão é essa, pastor? A missão, queridos, era que Saulo, juntamente com outros que estavam ali com ele, se tornasse um missionário. Imagine, um missionário, ou seja, que Saulo passasse a percorrer as mais importantes cidades do mundo conhecido na época, não é? Naquela época, para então pregar o Evangelho de Jesus, para ministrar o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Olha que coisa mais bonita isso, né? Que coisa linda. Então, veja só aí como aconteceu esse chamado na vida do nosso querido Saulo. Veja aí, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, né? Você já sabe que é Novo Testamento, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Vai lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, lá no Novo Testamento, a partir do versículo 2 até o 4. Atos dos Apóstolos. Esse livro, queridos, fica logo depois dos 4 evangelhos, né? Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, anote aí no seu caderninho, versículo 2 até o 4, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha o Espírito Santo falando, hein? Lá vai: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha aí, o Espírito Santo mandou separar o nosso querido Barnabé, que foi um homem que teve esse ministério aí junto com Saulo, né? Mandou separar os dois, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aí no versículo 3 diz: Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram, quer dizer, se despediram deles, que eles iam para a missão. E aí vem no verso 4 a missão: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Olha quem enviou e quem falou, hein? O próprio Espírito Santo. Bem que Jesus falou, não é? Que Jesus iria morrer na cruz, iria ressuscitar, iria subir aos céus, e no lugar dele aqui na terra, para guiar a igreja, viria o Espírito Santo de Deus. Exatamente o que o Espírito Santo está fazendo aqui, guiando a igreja. Então diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, que era uma ilha lá. Olha que coisa bonita, né? Que coisa mais fantástica, né? Você vê como o Espírito Santo foi e é e será, até a volta de Jesus, o verdadeiro estrategista da igreja, né?
o estrategista do crescimento da obra de Deus na terra, da palavra de Deus na terra. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. Veja aí o Espírito Santo falando, né, com os servos de Deus, né, indicando para onde era para ir, né? Então, bem a gente faz quando ouve a voz do Espírito Santo, né? Ouve a direção dele. Então, veja só o que você acha que aconteceu então nessa viagem missionária. Veja que os acontecimentos dessa viagem vão ser um bom exemplo do que vai ser o ministério do apóstolo Paulo ao longo dos anos. Veja só, em Atos 13, seguindo aí agora para o versículo 5, a gente vai ler assim: chegados a Salamina, anunciavam quem? Saulo e Barnabé, né? Saulo, que depois vai se chamar Paulo. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Já sabe que sinagoga era uma espécie de igreja, era um local onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus, né? Então, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, olha aí, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Então esse mágico, esse judeu que era um falso profeta, chamado Bar-Jesus, ele estava acompanhando lá uma autoridade romana, não é? O procônsul, é o representante do imperador, né? Chamado Sérgio Paulo, que segundo a Bíblia aqui era um homem inteligente. E aí segue a Bíblia dizendo: este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Olha aí. Quer dizer, o procônsul Sérgio Paulo, que era uma autoridade romana, ele se interessou em ouvir a pregação da palavra de Deus que Barnabé e Saulo estavam ministrando. Veja que coisa interessante. Como o Espírito Santo ungiu Saulo, que vai se chamar daqui a pouco Paulo, para que ele pregasse para as autoridades, né? Mas aí, olha o mágico que fez, no versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Olha que chato, hein? Quer dizer, aquele mágico, não é? Aquele guru que acompanhava lá a autoridade romana, não queria que ele ouvisse a palavra de Deus, queria afastá-lo da fé. Por quê? Para continuar exercendo seu papel lá de guru, né? de mágico, continuar enganando lá o procônsul, né? Aí vem o versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, olha aí o nome dele aparecendo pela primeira vez, né? Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó o que ele disse para o mágico, hein, gente? Veja, ouvinte, como Saulo, como Paulo, era um homem corajoso. Veja só. Ele olhou para o mágico, que estava tentando atrapalhar o procônsul de ouvir a palavra de Deus, e disse assim para ele, disse exatamente assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha só, aqui entrou pesado aqui, né, o apóstolo Paulo. E diz, e continua dizendo o seguinte, no versículo 11, o apóstolo Paulo: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Olha aí.
Então, Paulo aí invocou a autoridade do nome de Jesus, né? A autoridade que Jesus concedeu a ele, o Espírito Santo também, e repreendeu esse mago, né? Esse mágico, e o mágico ficou cego. Veja o poder de Deus aí operando, né? Junto do nosso querido Paulo. E aí no 17 diz assim: então o procônsul, né, a autoridade romana, vendo o que sucedera, creu. Olha aí, essa autoridade creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja só que coisa mais linda que aconteceu aqui, né? Tanto esse sinal, aí você pergunta, mas pastor, não foi uma malvadeza não de Paulo colocar um peso assim nesse mago, né, nesse mágico, para ele ficar cego? Mas vejam que foi esse sinal, não é, essa maravilha, que chamou a atenção do procônsul, da autoridade. E depois a própria palavra, né? Porque a Bíblia diz assim: então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Olha aí. Ele não só creu pelo que aconteceu, mas também ficou maravilhado, né? Ficou impressionado com a doutrina do Senhor, ou seja, com os ensinamentos do Senhor, né? Então, é interessante, queridos, a gente pegar esse trecho aqui, a gente vê que essa sequência de fatos aqui que nós acabamos de ver, ela passou a ser quase um padrão em todas as missões que Paulo ia executar. Primeiro, Paulo ia anunciar a palavra de Jesus nas sinagogas, nos templos onde só os judeus frequentavam, né? Aí, quando ele chegava lá, sempre tinha alguém ou algum grupo que era do contra, que tentava atrapalhar a pregação da palavra de Deus. E quase sempre também tinha alguém importante, uma autoridade, um grande empresário, alguém que tinha uma posição importante na sociedade, que ouvia a palavra de Deus e muitas vezes se convertia, outras não, mas muitas vezes se convertia. Então o poder de Deus sempre operava nessas ocasiões, não é? Para mostrar aos judeus, aos gentios, a quem estava atrapalhando, às autoridades, aos empresários e ao povo em geral, que aquela palavra que estava sendo ensinada era realmente uma poderosa palavra de Deus para transformar as vidas das pessoas, né? Então veja que foi a partir dessa primeira viagem que o apóstolo Paulo, inclusive, teve o nome trocado de Saulo para Paulo, não é? Então, isso foi na primeira cidade, né? Você viu que foi uma bênção, né? O procônsul se converteu e o mágico, né, que estava tentando atrapalhar, acabou sendo repreendido lá e sofreu as consequências, né? Em nome de Jesus. Aí veja lá, continuando em Atos 13, agora no versículo 13. Veja o que aconteceu na próxima cidade onde Paulo foi. Diz assim, Atos 13, capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha, outra cidade, né? João, porém, apartando-se deles, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, já era uma outra cidade, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Ó, lá vai Paulo chegando na sinagoga, né? Versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, que é parte do Antigo Testamento, né, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então a exortação, um aconselhamento, uma direção, uma orientação, chamada de atenção, né? Então Paulo, olha o que aconteceu, verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi! O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais
e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Olha aí, o apóstolo Paulo, queridos, aqui está contando toda a história do povo de Israel, desde do cativeiro no Egito, não é? Até os 40 anos no deserto, passando pela conquista da Terra Prometida, até chegarem na Terra Prometida, até o período dos juízes, não é? Até o último juiz, que foi Samuel. Não é? Quem eram os juízes? Eram homens de Deus que, seguindo a orientação de Deus, administravam o povo, né? Julgavam as questões e exerciam o governo de Deus sobre o povo. Aí vem o versículo 21, olha só que bacana. O apóstolo Paulo dizendo o que o povo de Israel, olha a bobagem que o povo de Israel fez. Diz assim: então eles é o povo de Israel, pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, isso é Deus falando, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha, aí segue o apóstolo Paulo explicando aqui a história. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus vinha da descendência de Davi, né? Porque o pai dele, José, era descendente de Davi, Maria, né? Também. Então, 24, verso 24. Havendo João Batista aqui, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, quer dizer, João pregou, né, João Batista, antes da chegada de Jesus, que todos se arrependessem, né, mudassem de caminho e voltassem para Deus. Aí o versículo 25, olha que bonito o apóstolo Paulo fazendo todo o histórico, né? 25, mas ao completar João a sua carreira, João Batista, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Que bonito, né? E aí o apóstolo Paulo segue dizendo: irmãos, descendentes de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Olha, pregando aí Jesus como Filho de Deus, né? Como Salvador. Versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Não é isso que aconteceu mesmo, né? Mesmo os sacerdotes, né, os estudiosos, não tendo reconhecido Jesus como Salvador, eles acabaram cumprindo tudo o que estava escrito na palavra de Deus sobre Jesus. Que coisa, né? Versículo 28. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, da cruz, não é? Puseram-no em um túmulo. Olha o versículo 30, que beleza aqui. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Versículo 31. E foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo.
E aí segue no 32. Que bonita esse discurso, essa exposição de Paulo, né? 32 diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Oh, glória a Deus! Deus cumpriu, não é, a promessa, ressuscitando Jesus Cristo, né? 34, verso 34. E segue aqui o discurso do apóstolo Paulo, né? E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, ou seja, voltasse a morrer fisicamente. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor, aliás, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Olha que bonito, quer dizer, o apóstolo Paulo aqui vai, olha, se você depois ler até o versículo 43, você vai ver o apóstolo Paulo fazendo um histórico completinho, de todo o ministério de Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está narrando desde o início do cativeiro no Egito até o cumprimento da promessa com a chegada de Jesus, né? Então é impressionante, queridos. Olha, esse resumo que nós estamos lendo aqui, que está aí no capítulo 13, se você ler aí até o final, você vai ver que é um dos resumos mais completos, mais maravilhosos que é narrado em toda a Bíblia. Muito interessante. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo narra praticamente toda a história do povo de Israel, desde o cativeiro do Egito até a chegada de Jesus. E ainda explica o porquê o povo deveria se arrepender. Explica o batismo, o perdão, a salvação, né? Então, veja que no final da pregação de Paulo, veja, eu vou ler aqui o versículo 43. Né? Eu vou ler o versículo 42 e 43. No final da pregação, do discurso de Paulo, veja o que aconteceu com as pessoas que estavam ouvindo. Diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Olha, o pessoal pediu que eles voltassem no sábado seguinte para pregar de novo a mesma coisa. No verso 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então veja que alguns judeus e prosélitos eram as pessoas que não eram judeus, não tinham nascido em Israel, mas que se converteram ao judaísmo. Veja que muitos queriam ouvir mais, né? E saíram da sinagoga e ainda seguiram Paulo e Barnabé e queriam ouvir mais e já estavam crendo, né? Estavam começando a crer. Mas aí, o que acontece, né? Vamos para o verso 44. Então chegou o próximo sábado, né? O sábado seguinte. Aí lá vai, olha o que diz aqui, Atos capítulo 13, verso 44. No sábado seguinte a coisa esquentou, não é? E aí a gente vai ver o que aconteceu. O que você acha que aconteceu? Será que o pessoal veio para ouvir a palavra? Será que foi tudo fácil, foi tudo bem? Ou será que teve alguma resistência em relação ao que Paulo e Barnabé tinham pregado, né? Porque até o momento, nessa cidade aqui, estava tudo ótimo, né? O pessoal estava aceitando a pregação da palavra de Deus, muitas pessoas querendo se converter, né? E aí, será que foi tudo fácil assim? Ou o inimigo das nossas almas se levantou para tentar atrapalhar? Vamos ver isso sim. Agora, é daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente continua essa história maravilhosa, esse testemunho do apóstolo Paulo. Então, vá ficando aí ouvindo esses louvores, vá adorando a Deus de todo o seu coração, e daqui a pouquinho a gente volta contando mais dessa história, tá bom? Fique na graça e na paz de Jesus
E até já, não saia daí não, já voltamos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, então, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa programação. Estamos aqui estudando e conhecendo um pouco mais do testemunho do apóstolo Paulo, não é? E vimos que ele estava aqui numa cidade e que chegou lá no sábado, na sinagoga, né, que era o lugar onde os judeus se reuniam, e ali ele foi bem recebido, ele realmente pregou, fez uma ministração da palavra de Deus muito abençoada, contando toda a história do povo de Israel, desde o cativeiro no Egito até a chegada de Jesus. E aí o que aconteceu? A gente viu que muitos dos judeus que estavam ali, eles foram se convertendo, né, aos pouquinhos, foram entendendo a palavra de Deus, querendo saber mais, não é? E aí pediram a Paulo e Barnabé, não é, que estava com ele, que então voltasse no sábado seguinte, não é, a mesma sinagoga, para pregar mais, para ensinar mais sobre a palavra de Deus, não é? E aí você pergunta, e aí, pastor Gilberto, o que aconteceu? Será que foi uma bênção, né, no sábado seguinte? Vamos saber. Então a gente estava lendo aí o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Estávamos no versículo 43. Então vamos agora para o 44, que fala do sábado seguinte. Então, Atos, para você anotar aí no seu caderninho, Atos, capítulo 13, versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Olha como a pregação, não é? Como Paulo e Barnabé foram usados por Deus, não é? Realmente o Espírito Santo tocou vários corações ali. Mas agora vem o problema, no versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Eita! E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Veja que coisa triste. Os judeus que estavam nessa sinagoga, vendo que multidões da cidade, até quem não era judeu, tinha ido lá para ouvir a palavra de Deus. Veja que bonito que o Espírito Santo estava fazendo lá, que obra, né? Eles ficaram com inveja. Eles pensaram assim, poxa,
só o nosso povo é que pode receber a palavra de Deus. Esse outro povo não pode. Então começaram a blasfemar, olhar que é a blasfêmia, não é você ofender a Deus, né? E contradiziam o que Paulo falava. Paulo falava uma coisa e ele dizia o contrário. Veja que situação, ouvinte. Já pensou? Alguém ficar chateado. O pior é que existe isso muitas vezes por aí, né? Tem pessoas que estão na igreja às vezes há algum tempo e às vezes ficam chateados quando chega uma pessoa nova, não é? Uma pessoa que estava com a vida errada e agora quer se arrepender, quer se entregar a Jesus. Ora, saiba que Jesus veio justamente chamar os pecadores ao arrependimento, não é? Então é muito bonito quando alguém resolve tomar aquela decisão linda de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo. Isso é muito interessante, é motivo de grande festa no céu e nós temos que festejar também. Mas o pessoal, os judeus aqui, ficaram com inveja. Começaram então a blasfemar e a falar contra o que Paulo falava. Aí o verso 46 diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, olha o que eles disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Ele falando para os judeus. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Eita, bem, o que Paulo está dizendo aqui, pastor? Está dizendo em outras palavras assim, olha, vocês que são judeus, povo escolhido por Deus, eu vim aqui para pregar especialmente para vocês, mas como vocês estão rejeitando a palavra de Deus, porque estão com inveja dos outros que não são judeus, são gentios, então vocês não são dignos da vida eterna de Jesus. Então eu não vou pregar para vocês mais, vou me voltar e pregar para os gentios que querem ouvir a palavra de Deus. Veja que pesado, né? Como o povo de Israel, nesse momento não foi bem, né? Quer dizer, realmente acabou perdendo a bênção, né? E aqui no verso 47 diz assim: porque o Senhor assim nulo determinou. O Senhor disse assim para o apóstolo Paulo: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, por isso que o apóstolo Paulo, essa foi a tal missão, lembra que o Espírito Santo deu a ele. A missão especial do apóstolo Paulo era justamente andar por todas as cidades mais distantes aí da terra conhecida da época, levando o evangelho, né? Pregando para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Aí vê o que aconteceu no verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, olha, ficavam felizes e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos, olha só, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então veja que naquele momento, aquelas pessoas que abriram o coração, não é? O Senhor Deus, ele destinou a todos nós, o desejo de Deus é que ninguém se perca, ninguém tenha que prestar contas e saia mal com Deus na hora da prestação de contas. Mas Deus, em todo o seu poder, escolheu nos dar o livre-arbítrio, né? Então somos nós que decidimos o que vai acontecer. Então, veja que coisa bonita, né? Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então no 49 diz assim: e julgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Julgava-se, não, desculpem, queridos. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Olha que lindo, né? Mas veja que os judeus daquela região não se conformaram por eles não terem sido aprovados por Paulo, porque eles ficaram com inveja dos gentios, né? E começaram a querer atrapalhar. Veja o que eles fizeram no versículo 50. Ó. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, as autoridades, né,
e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Veja só que mal Paulo e Barnabé fizeram, né? Por pura inveja, esse pessoal expulsou os dois da cidade. Aí o verso 51. E estes, Paulo e Barnabé, né? Sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, a próxima cidade. E aí no 52 diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Quer dizer, Paulo e Barnabé, embora tenham sido expulsos, eles estavam transbordando de alegria, não é? Estavam felizes porque naquela cidade muitos creram. E também os discípulos, né, os alunos que ficaram naquela cidade, também ficaram transbordando de alegria do Espírito Santo, porque receberam a palavra de Deus. Veja só que alegria, né? Agora veja, por outro lado, que mal faz uma inveja, né, queridos? Que coisa horrorosa, né? Então veja que os judeus, na maioria, não é, deixaram de aceitar a palavra de Deus por inveja, não é? Então, o resultado disso, os apóstolos foram pregar para os gentios. Quem são os gentios? Nós, que não nascemos em Israel, né? Então, eu recebo isso. Você recebe também? Então, receba aí essa palavra, né? Então, veja que na época, os gentios, inclusive, eram considerados impuros pelos judeus, sabe? Não podia sequer comer junto na mesma mesa um judeu e uma pessoa que não fosse judeu, não é? Então veja, eu estou dizendo isso para que você entenda a importância do significado, do alcance daquilo que o apóstolo Paulo falou pelo Espírito Santo naquele dia, não é? Que ele não ia mais pregar para os judeus naquela cidade e ia se voltar para os gentios, já que os judeus não queriam, né, ouvir a palavra de Deus. Então, veja que bonito também, né? Deus ter constituído, né, o apóstolo Paulo como sendo o apóstolo dos gentios, né? Aquele a quem Deus enviou para pregar a palavra às pessoas que não eram de Israel. É interessante a gente ver que ao longo da vida do apóstolo Paulo aqui na Terra, ele fez 3 grandes viagens missionárias, sabe? Pregando o evangelho nas mais diversas cidades dos gentios, dos judeus, né? Cada uma das viagens ele fez um caminho muito longo, principalmente, queridos, se a gente imaginar que naquela época só havia o quê? Só se andava ou de barco, se fosse no mar, ou de carroça, ou de cavalo, ou de jumento, né? Ou então a pé, né? Então, assim, a última viagem do apóstolo Paulo foi lá para Roma, né? Lá em Roma, ele infelizmente ele foi executado, né, a mando do imperador romano. Mas ele teve a oportunidade de, estando ainda em Roma, de pregar por vários anos. Ele ficou preso lá numa casa, mas ele tinha licença para receber autoridades, para receber pessoas. E ali ele pregou o evangelho, mesmo preso por alguns anos, né? Então é bonito, depois você vê no mapa a rota, né, das viagens de Paulo, né? Até a última viagem que ele fez, que foi a Roma, né? Mas veja só, o apóstolo Paulo fez... Será que ele fez apenas viagens, pregações, ensinamentos, operações de maravilhas do poder de Deus? Né? Ó, isso já é muita coisa, né? Chamar isso de apenas é até covardia, né? Mas só que o nosso querido irmãozinho Paulo, ele não foi usado só para isso não, que a gente falou que já é muita coisa, né? Então você pergunta, eita pastor, então para que mais o apóstolo Paulo foi usado, além de tudo isso que a gente já viu? A gente vai trazer essa informação para você, para a gente completar o testemunho do apóstolo Paulo. Mas isso vai ser, queridos, no nosso programa de amanhã, fechando essa semana abençoada, onde a gente vai completar o testemunho do nosso querido apóstolo Paulo. Então não perca o programa de amanhã, quinta-feira, onde a gente vai ter essa oportunidade de completar toda a história do apóstolo Paulo, para que a gente possa aprender
com esse ministério dele aqui na Terra, né? É muito bonito e você vê que, querido ouvinte, como a gente tem que ouvir a palavra de Deus com humildade, não é? E a gente não deve ficar preocupado com ninguém, né? Com inveja de alguém, não. Deixa cada um chegar na palavra de Deus. Se a pessoa aceitar, amém. Se você está aí pensando, eu não sei se eu quero esse governo de Jesus na minha vida, ok, você tem livre arbítrio, você pode decidir o que você quiser, Deus não vai lhe obrigar a segui-lo, nem a adorá-lo, nem a obedecê-lo. Ele vai sempre estar do seu lado, de braços abertos, pronto para, se um dia você tomar essa decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus Cristo, de aceitar, se arrepender da vida que você tem levado até o momento, se você um dia aceitar aprender mais sobre Jesus, ter intimidade com Ele, então é só você chamar pelo nome dele, que Ele vai estar sempre ao seu lado para você poder aproveitar isso. Então, veja que o apóstolo Paulo, nessa cidade onde ele foi, ele realmente teve a oportunidade, né, de pregar a palavra por 2 sábados, e o povo, no segundo sábado, muitos se converteram, né? Muitos tomaram essa decisão de entregar o governo de suas vidas a Jesus, inclusive pessoas que não eram do povo de Israel, né? Pessoas que nem sequer conheciam direito a história desse nosso Deus, desse nosso paizinho maravilhoso. Então é muito bonito ver realmente a palavra de Deus sendo ministrada e tocando corações. É o que nós estamos fazendo hoje através dessa tecnologia do rádio, né, que é uma maravilha do Senhor, e entrando aí na sua casa, aqui nessa horinha de almoço, buscando tocar a sua vida, buscando que o Espírito Santo possa tocar a sua vida, possa te ensinar, possa te abraçar com amor agora, para que você se sinta realmente tocado, para que você sinta e saiba como você é importante para Deus. Amém? Então amanhã nós continuamos. Eu queria agora aproveitar para orar pela sua vida. Vamos orar? Então vamos orar, queridos, juntos. Eu peço que você feche os seus olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós entramos, Senhor, juntos na Tua presença sagrada. Oh Pai, nós te pedimos que o Senhor venha derramar forças sobre a nossa vida, Pai. Eu estou aqui junto na Tua presença com esses ouvintes que nos acompanham, e nós clamamos, Pai, por essa direção, por essa força que o Espírito Santo de Deus dava ao apóstolo Paulo, essa direção, essa orientação. É muito bonito isso, Pai, nós queremos, isso é muito precioso, Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, também ouvir a voz do Espírito Santo. Para isso, Pai, nós queremos dizer que colocamos as nossas vidas à Tua disposição, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos orientar e que nos ajuda, Senhor, para que a gente esteja sensível o suficiente para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua direção, para obedecer aquilo que o Senhor nos orienta, Pai, porque assim certamente será um caminho abençoado, porque é um caminho que está de acordo com os Teus planos, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, eu ministro na vida desse ouvinte, dessa ouvinte, que o Senhor possa revelar a eles, Pai, os Teus planos para a vida deles.
Muitos, Senhor, estão nos ouvindo agora sem nenhuma direção, como diz a música, estão sem lenço e sem documentos, sem saber o que fazer com a vida, sem saber para onde ir, com quem ficar, o que estudar. Pai, sacia, Senhor, essa sede. Revela, Pai, a Tua palavra, revela os Teus planos. Revela, Senhor, em nome de Jesus, que não haja, Pai, falta de direção, mas que essa pessoa abra a porta do coração agora, Pai, para receber, em nome de Jesus, a morada do Espírito Santo. Se você quer, meu querido, está nos ouvindo agora, diga a Ele: eu quero, Pai, eu quero que o Espírito Santo venha morar no meu coração. Eu estou disposto, Pai, diga isso a Ele, disposto a entregar o governo da minha vida a Jesus Cristo. Eu quero que Jesus venha reinar, venha ser Senhor da minha vida, e eu quero ser servo dele. Pai, há pessoas agora, Senhor, que estão dizendo isso, Pai, estão se submetendo a Ti. Cuida, Senhor, dessas pessoas. Eu entrego, Pai, essas vidas nas Tuas mãos. Revela, Senhor, a Tua palavra, que essas pessoas tenham forças, Pai, para Te obedecer, forças para continuar ouvindo a Tua palavra aqui na rádio, nos outros horários, na televisão, em todo lugar, Senhor. Na igreja, Pai, nos grupos bíblicos que existem, nos grupos familiares, na rua. Pai, que a Tua palavra possa, Senhor, ser plantada nesse coração desse ouvinte, dessa ouvinte que nos escuta, Pai, em nome de Jesus. Vem com a Tua paz, Senhor, vem afagar, Pai, esse coração, vem tirar todo o peso, toda a angústia, tristeza, chateação. Vem, Senhor, vem Espírito Santo morar, não importa as consequências, Pai, venha morar na casa dessa pessoa, venha morar no coração dessa pessoa que nos ouve, Senhor. Não importa o que ela está passando, não importa, ouvinte, o que você está passando, não importa. Mas se você abrir o coração para o Espírito Santo, para Jesus, a paz de Jesus que excede, seja que supera qualquer entendimento humano, ela vai habitar no seu coração e na sua vida. Esse, meu querido ouvinte, é o maior problema da humanidade hoje, é a falta de paz. Mas o Espírito Santo tem paz para você agora. Se renda a Ele aí onde você estiver. Sirva a Ele. Aprenda mais sobre Ele. Busque a Ele. Que Ele não vai se esconder de você. Ele vai se revelar e vai operar na sua vida de forma maravilhosa para fazer você nascer outra vez. Então que assim seja feito na sua vida, meu querido ouvinte, em nome de Jesus. E se você crê, concorda comigo, diga amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma programação como essa, abençoada. E olha, amanhã no nosso programa de quinta nós vamos encerrar esse estudo, do testemunho do apóstolo Paulo, um estudo bastante abençoado. Começamos na segunda-feira, e aliás na sexta-feira, e já vamos aí esse é o quarto programa, sobre esse tema. Então amanhã encerraremos, não perca que vai edificar ainda mais a sua vida, tá bom? Hoje, quarta-feira, nós estaremos pessoalmente à noite nos reunindo, o Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, que é um grupo onde você vai para aprender a palavra de Deus. Não é um culto, não é uma igreja. Continue, se você vai a uma igreja, continue frequentando. Se quiser nos conhecer, apenas um grupo de apoio para edificar quem já é de Jesus e para ensinar a palavra de Deus para quem não conhece nada, ainda não é de Jesus, ainda não sabe se quer ou não ter realmente tomar essa decisão de entregar o governo de sua vida a Jesus. Então venha conhecer mais sobre Ele, venha saber. Afinal, você só pode entregar a sua vida para alguém que você conhece, que você tem intimidade. Então venha
nos visitar, nós nos reunimos ali na Requinte Recepções, ali no Arruda. Então estaremos amanhã, hoje, quarta-feira, das 8 da noite às 9h30 da noite, ali na Requinte Recepções. Você vindo pela Avenida Beberibe, no sentido Beberibe, logo depois do estádio do Arruda, é a segunda rua à direita, Rua José Austregésilo, número 156, tá bom? Esperamos você lá e fique então na paz e na graça do Senhor e até amanhã, em nome de Jesus. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.